a visão que as pessoas têm da plástica de fora, assim, justamente por lidar com a vaidade, é que é para fazer dinheiro, né, doutor? O foco das pessoas, infelizmente, vai para isso. Como é que você vê essa questão da humanidade de ser médico, mas também lidar com essa questão da vaidade? Como é que você equilibrou essas coisas na sua carreira? Eu acho que a questão principal, assim, eu tenho essa impressão, eu acho que a gente não é bem visto, assim, às vezes, por alguns exemplos ruins na sociedade, os próprios médicos da outras especialidades, eles veem a gente como dinheirista, né? O que eles falam? Como é que faz para esconder uma nota de 100 do cirurgião plástico? Não tem como, porque ele vai achar. Então tem essas brincadeirinhas, sabe? Likecast de hoje com mais uma boa história pra gente contar. Dessa vez de um menino lá de Timbé do Sul, em Santa Catarina, que chegou em Cascavel e se tornou referência na cirurgia plástica. Eu estou falando dele, Dr. Diego Rovades. Que prazer receber você aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer é meu. Feliz pela introdução. É bem isso mesmo. Timbé do Sul tem quantos habitantes? Eu acho que por volta de 5.000 habitantes, mais ou menos. Fica próximo a Criciúma, Araranguá, bem no sul ali de Santa Catarina. E agora aqui em Cascavel é uma cidade grande, então. Né, não, Cascavel, né, é grande. Pra mim é considerado uma cidade grande. Diego Rovades, nas tuas próprias palavras, né? Eu usei aí uma referência da tua infância e hoje na posição que você está, mas como é que você diria quem é você? Eu acho que eu sou um homem focado, perseverante, temente a Deus e de muita fé. Quando a gente olha para você assim, doutor, para quem conhece nos bastidores, eu sempre vou falar e sempre vou bater na tecla do bom humor. Porque vamos combinar, né? Se você saiu de Timbé do Sul para chegar aqui, a trajetória foi longa. Manter esse bom humor, essa vontade de viver e de fazer bem para as outras pessoas é muito teu também. De criança já era assim? Sim, eu sempre fui bem-humorado, assim. Eu nunca fui aquela pessoa murmuradora de reclamar, assim. Nos piores momentos da minha vida, eu agradecia. Sempre fui muito grato a tudo que eu passei. E focava naquele momento e acreditava que aquele momento, por pior que seja, ia melhorar. Então sempre fui assim, tentava me cercar de pessoas otimistas. Acho que a gente tem que ser bem-humorado, né? A vida não é fácil, temos altos e baixos, tem dias que a gente tá mais quietinho, né? Mas acho que o bom humor ajuda muito, né? A gente realizar as coisas e as coisas darem certo. Você imaginou que você chegaria nesse patamar? Era uma meta, assim. Um dia eu vou ser referência em cirurgia plástica. Isso já estava na tua cabeça de criança ou não? Não, de criança não. Na verdade, na faculdade, todo o meu currículo, né? Eu queria ser ginecologista e obstetra. Nossa, não tem nada a ver. Nada a ver. Mas sabe que a obstetrícia, ela tem essa questão da felicidade ali do momento do parto e a cirurgia plástica também. Só que daí eu percebi que eu gostava muito de cirurgia mesmo, né? E às vezes a vida do ginecologista e obstetra não tem muito horário, isso me preocupava, porque eu queria ter uma família, queria ter tempo para minha família, né? E o ginecologista obstetra não tem muito esse tempo, essa organização, né? Isso aí, exatamente. Então, eu resolvi ser cirurgião plástico no segundo ano da cirurgia geral. Então, eu sempre fui assim na faculdade, eu quero ser médico, quero aprender tudo que eu puder, em todas as áreas, depois ser cirurgião geral, aprender tudo que eu puder, e só depois me dedicar à cirurgia plástica. Eu acho que não é bom você entrar na faculdade já querendo ser cirurgião plástico, senão você não vai dar atenção para as outras áreas. Perfeito. E primeira coisa, a gente tem que ser médico, um bom médico. Acho que é isso que eu penso. E aí você se formou cirurgião plástico. Ali você, pronto, agora eu vou ser o novo Dr. Ray. Assim, pessoa assim do sucesso total. Não foi isso. O que você imaginava que ia acontecer? Então, eu sempre tive os pés no chão, só que tudo que eu fiz, tudo que eu fazia, por menor que fosse a coisa, eu sempre fazia com excelência, né? Então, quando eu cheguei em Cascavel, não foi fácil os primeiros anos, né? Mas eu tinha na cabeça que eu ia ser um dos melhores cirurgiões dessa cidade. Isso eu tinha. Porque eu acho que você tem que pensar assim, né?
você tem que mirar lá no céu para acertar as estrelas, né? Então, mirar alto, às vezes você não acerta tão alto, mas um pouquinho abaixo a gente às vezes consegue acertar, né? Então, acho que essa questão de querer ser um dos melhores eu sempre tive, né? E minha esposa sempre também acreditou nisso. Inclusive, eu já tá intimada para estar aqui, fechado? Exatamente. Lisiane Rovares, você não escapa. Os seus pais foram médicos? Porque, né, geralmente tem essa influência, ou não? Então, o meu pai, ele estudou pouco, né? Ele estudou até a quarta série só. Por causa que a gente nasceu de uma cidade muito pequena, né? E lá tinha que trabalhar na roça, né? E com 18 anos meu pai começou a trabalhar com contabilidade, mas ele não era formado em contabilidade. Embora lia muito, era muito autodidata, mas ele não tem formação, né? Estudou até o primário ali só. E a minha mãe, ela formou no segundo grau, mas também não tinha faculdade, ela trabalhava como telefonista, assim. E aí meu pai tinha um pouquinho de ciúme, falou assim, ó, vamos sair desse trabalho, fica cuidando dos filhos, né? E foi bom, minha mãe, ela se dedicou muito, assim, né? E minha mãe é Leide Rovares, né? E ela teve muito essa visão, assim, quando eu decidi fazer medicina, ela ligar nas faculdades, ver como é que era o período de inscrições, como que funcionava, né? Mesmo sendo uma cidade muito pequena, tendo pouco acesso à informação, né? Na época não tinha essas informações que tem Nada de hoje. Google, né? Não tinha, né? Eu sou da época da Barça, né? Tu imagina, né? Pesquisar na Viu? Barça. Eu sou bem mais nova, tô brincando. Mas eu lembro da Barça, eu usei Barça. Exatamente. Então, minha mãe, ela teve essa visão, assim, de me ajudar nesse aspecto, né? E ela deu muita atenção pra gente em casa, pra mim e pro meu irmão, né? Então, não foi ruim ela sair do trabalho dela pra cuidar da gente. A gente teve bastante atenção em casa. Você tem mais um irmão. Isso. Como é que foi a tua infância? Qual a diferença de idade de A vocês? gente tem uma diferença de 7 anos e meio, né? O meu irmão, ele hoje mora aqui em Cascavel, faz medicina. Ele é formado em designer. Aí depois eu precisava. Tudo a ver, né? De designer para medicina. Ô, Flávio, também é uma caixinha de surpresas. Ele formou em designer, aí eu precisava de um instrumentador. Aí ele fez técnico de enfermagem lá em Criciúma, ele estava lá na época. Fez cursinho de instrumentação cirúrgica, trabalhou comigo 6 anos. Eu acho que por convívio, não só comigo, mas com outros médicos, ele resolveu fazer medicina. Então agora ele está fazendo medicina, está feliz, vai para o terceiro ano agora. Diz que vai fazer anestesia. Vamos ver o que ele vai escolher aí. Como irmão mais velho, qual é teu perfil? Eu sou irmão mais velho, vou falar por mim. Eu sou controladora, eu quero que eles façam o que eu quero. Mas eu amo muito os meus irmãos. Como é que é você como irmão mais velho? Eu acho que eu aconselho ele, assim, em relação à especialidade, eu acho que é muito do perfil, né? Por exemplo, cirurgião plástico, ele tem que ter paciência, tem que gostar de conversar, tem que ter esse acolhimento, né? O anestesista é um outro perfil, assim, tem que gostar bastante de fisiologia, dessa parte de medicações, né? Então vai muito do perfil dele. Eu acho que ele se encaixa, talvez, ele acha que se encaixa mais no perfil de anestesista, né? Anestesiologista. Então eu nunca falei, faça cirurgia plástica, né? Porque toda especialidade tem um lado bom e um lado ruim, né? Então eu mostro para ele o lado bom e o lado ruim da cirurgia plástica e deixo ele ver também esse lado bom e lado ruim das outras especialidades. E ele que vai escolher, né? E todo mundo veio parar aqui em Cascavel. O que aconteceu com o Timbé do Sul? Então, é que lá assim a gente não tem muita oportunidade de emprego, né? Tem a questão de trabalhar na prefeitura ou trabalhar na agricultura. Então eu tive uma visão, assim, com 13 anos de idade, eu pensei assim, meu pai, a gente era de classe média baixa, e eu pensei assim, como que eu posso mudar essa realidade? Estudando, né? E aí a gente ganhou bolsa para estudar num colégio dos padres lá, que é o Servos de Maria, então a gente pagava só a metade, aí a gente conseguiu ir para esse colégio, que é em Turva, do lado ali, e lá eu consegui ter um estudo melhor, assim, e com 13 anos eu pensei assim, como eu posso mudar a minha realidade, né? Eu quero estudar. Eu vou estudar para fazer faculdade, para não passar o trabalho que meu pai passava ali, com dificuldade, sabe? Não só financeira, assim, mas não ser valorizado no trabalho, essas coisas. E eu acho que o ponto de virada foi assim, eu mudei de um colégio estadual para um colégio particular. E uma professora falou assim para minha mãe, a minha mãe me contou. Eu estava com dificuldade, porque colégio estadual particular você tem dificuldade.
por causa do conteúdo. Nivelamento mesmo. E uma professora, assim, eu fiquei em 4 matérias na 7ª série. O quê? Isso é novidade pra mim, gente. E aí a professora falou pra minha mãe que eu era burro, que não adiantava. Com essas Com palavras. essas palavras. E a minha mãe falou isso pra mim. Outra época, né, doutor? Hoje isso aí não pode mais não, gente. E aí o que aconteceu? Aquilo ali foi um desafio pra mim. Eu falei assim, ela falou isso? Aquilo ali, eu peguei pra mim e falei assim, não quero mais ser taxado dessa forma. Na verdade, eu tinha dificuldade de aprendizado, porque eu não tinha base, né? E eu falei, eu vou mudar essa realidade. Na 8ª série, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, eu fui o melhor aluno do colégio. Superou. Fui a melhor nota de todos os alunos. Então, eu peguei essa experiência, que foi negativa, né? E falei, e quis mostrar que não era aquilo. Que eu estava com uma dificuldade momentânea, que eu precisava aprender mais o conteúdo, né? Embora eu me dedicasse, eu não conseguia atingir o rendimento, né? Então, mas isso foi um ponto de virada na minha vida. A partir dali, eu comecei a estudar. Eu não sou aquele cara inteligente, mas acho que eu sou mais dedicado, perseverante, tenho fé que eu vou conseguir. Então, eu estudava por horas. Se eu não estudar, eu não vou bem nas coisas. Mas eu estudo, eu leio muito. Então, essa dedicação acho que fez a diferença para chegar onde eu cheguei. Porque não é fácil você trilhar uma carreira sem ter médico na família, sem ter alguém te aconselhando da área médica, e você passar em prova de residência, 2 provas concorridas, passar no curso de medicina numa faculdade federal. Então, é só com a dedicação. E Deus colocando a mão em você, falou, te direcionando, né? Então, por isso que eu tenho um bom humor. Eu acho que eu fui abençoado, sabe? Então, eu sou grato a tudo que eu tenho, né? Porque poderia dar tudo errado, e deu tudo certo. Então, como que eu não vou acordar feliz, né? Perfeito. E você decidiu ser médico nesse período, primeiro, segundo, terceiro ano? Não, então, acho que nem você sabe essa história. Eu fiz não. engenharia na Federal de Santa Catarina com 16 anos. Não é isso? Gente, é mal de mão, né? Isso. Então, o que acontece? Como sempre fui o melhor aluno, assim, eu não tinha feito cursinho, eu pensei assim, eu não queria reprovar no vestibular, né? Então, eu vou fazer para engenharia, que talvez eu consiga passar. E passei na Federal de Santa Catarina, na UFSC, com 16 anos. E na época eu ganhei uma bolsa para estudar na Alemanha. Comecei a estudar alemão com 16 anos, conseguia já falar umas palavras, e só que eu vi que aquilo não era para mim. Eu achava um pouco frio, ao meu ver, a engenharia. E aí, o que acontecia? Toda vez que eu ia para o curso de engenharia, o que eu fazia? Eu passava no anatômico, onde tinha os cadáveres de medicina, do curso de medicina. E aí lá dentro da faculdade tinha um curso na área de psicologia vocacional, para ver a tua vocação. E na época eu fiz isso e deu para pediatria. Nossa! Para a área da saúde, e especificamente para pediatria. O que eu fiz? Estudei 6 meses de engenharia, fui na direção e cancelei a minha matrícula, numa federal. Imagina meu pai, né? E a minha mãe, surtaram, como assim? Numa federal não tá pagando nada. Mas eu tinha certeza que aquilo não era para mim. E aí, fiz vestibular final do ano, não passei, né? Então, eu tinha muita pressão também. Como a gente não tinha muita condição financeira, eu me cobrava muito. E também tinha uma pressão familiar, né? Indiretamente, assim. Tá gastando, tá fora de casa, né? Às vezes é engraçado, assim, eu falar para quem tá no cursinho, assim. Às vezes parece que você tá num limbo. O que você faz? Faz cursinho. Parece que você não é nada. Não se sinta assim. É uma transição, é uma fase de transição. E aí eu fiz cursinho um ano, passei na Federal de Pelotas. Foi muito bom para mim lá. O povo gaúcho é muito acolhedor, né? E foi uma escola muito boa para mim, com 19 anos. E aí quando eu me formei com 24 para 25, eu vi que aquela ansiedade de passar logo não era bom. Porque se você entra muito cedo na medicina, você não tem a maturidade para lidar com os pacientes. É pesado, você tem que ter um pouco de vivência para lidar com aquilo. Então, acho que tudo aconteceu na hora certa, sabe? Então, eu tentei desviar um pouco a rota, ir para engenharia, mas teve jeito. Me puxaram para a rota de novo e tudo aconteceu, né? Sou muito feliz, assim. Acho que o que é legal da medicina é que tudo que você estuda acontece. E você consegue melhorar como pessoa e você ajudar outras pessoas. Isso, eu sou apaixonado pela medicina. Claro, tem momentos que você está cansado? Tem.
mas é uma profissão muito legal. É 10. Eu queria fazer um comentário sobre isso, doutor. Olha, há divergências. Vamos lá, porque o médico, para decidir ser médico, tem que gostar primeiro das aulas de anatomia com cadáveres. Tem que gostar de cortar pessoas. Faz parte do trabalho. Então eu digo assim, não tem que ser muito normal também. Tem que ter um bom estômago. Não tem gente que desmaia assim com sangue, essas coisas na faculdade? Eu já desmaiei. Jura? Já. No segundo semestre eu fui ver uma cirurgia e eu tava meio sem comer. E o que que eu estranhei? Aquele cheiro do bisturi elétrico, que você já foi lá em Posso gravações? descrever? Pode. Do jeito que eu descrevo? Cheira a galinha queimada, gente. É esse. Então, aí eu não me senti bem, então fui me escorando e fui desmaiando, assim, câmera lenta, né? E o cirurgião na época falou assim: Ih, esse aí vai ser psiquiatra. Então, gente, ó, tô aqui hoje, sou cirurgião geral, cirurgião plástico e já desmaiei em cirurgia. Tem caminho de Tem volta. caminho. Porque a gente não é acostumado a ver sangue, não é uma coisa habitual. A gente é treinado. Tudo que é, a gente é treinado para isso. Então, você sendo treinado, aquilo começa a ficar rotineiro, né, na tua vida. Então, todo mundo tem esse receio, né, no início. É normal. E aí você, beleza, entrei na faculdade, foi passando pelas especialidades, pensou em obstetrícia, mas escolheu cirurgia plástica. O que te fez mudar de ideia no meio do caminho? Foi o Dr. Lori, que é um médico lá de Pelotas, ele faleceu já, né? E ele era um dos médicos mais experientes, e ele me falou assim que ele não conseguiu ver os filhos crescerem, não conseguiu ver os netos se desenvolverem, porque não tinha muito tempo, né? Uma vez ele me contou a história que ele estava na ceia de Natal e teve que sair. Então, assim, minha prioridade também era ter tempo para minha família e organizar a minha vida, eu fui para cirurgia geral. Depois eu mudei para urologia. Eu queria urologia, porque tinha clínica e tinha cirurgia. Então, o oposto da ginecologia. Aí eu fui fazer um estágio na Federal do Paraná e vi o quê? Que a cirurgia plástica dependia de poucos materiais e de você ter um hospital, né, e da tua equipe. Então não dependia de materiais muito caros, porque eu não tinha condição financeira. E também era uma especialidade que tinha parte reparadora, parte estética, que tinha consultório e tinha cirurgia. Então eu buscava isso. E também tinha horários que eu poderia mandar um pouco mais da minha vida. E aí, gosto de cirurgia. Tem uma especialidade que vai dar um pouco mais de controle da minha vida, fui para essa área. Mas foi total ao acaso, assim, sabe? Então foi muito difícil escolher, mas foi por aí, por esses pensamentos, assim, que eu escolhi a cirurgia plástica. E aí o médico tá lá fazendo a residência, você é médico? Tá, beleza. Quando é que você acorda, cirurgião plástico? Esse dia, assim, tipo, hoje eu dormi médico, amanhã eu acordei cirurgião, como? Então, na residência, você sempre tem alguém atrás ali te escorando, que eu falo, né? Então tem os chefes, você faz a cirurgia, mas tem os chefes, né? Eu fiz no Hospital do Andaraí, lá no Rio de Janeiro. Então a gente tinha 20 e poucos chefes. Então você ia para a cirurgia, você tinha o teu paciente, mas o chefe estava com você na cirurgia. Agora, quando eu vim para Cascavel, né, e comecei o consultório também em Francisco Beltrão, eu me senti um pouco sozinho. O cirurgião plástico, ele é um pouco solitário, se for pensar. Por quê? É ele e a pequena equipe dele. Diferente de um outro cirurgião, que tem, por exemplo, aqui o Instituto Vascular. São vários cirurgiões. Eu sou só eu no meu consultório. Então, lá no Rio, a gente já dava em bando. A gente tinha 30 cirurgiões plásticos na equipe. Então, eu vim para cá, contratei uma instrumentadora, que eu não conhecia aqui. O anestesista não conhecia também, conhecia aqui. Então, tudo é novo. Te dá insegurança no início. E aí o que acontece? Você chega novinho, não tinha esses cabelos brancos aqui. E as pessoas olhavam para mim e falavam, mas será que ele sabe fazer, né? Só que assim, a gente operou muito no Rio de Janeiro. A gente tinha 40 leitos de cirurgia plástica. Tinha centro de queimados, tinha cirurgia todo dia. E esses dias eu tava olhando uma foto minha de quando eu cheguei aqui, eu falei assim, acho que eu não operaria comigo, se fosse eu mesmo. Porque eu vi muito moleque, assim, muito... embora eu nunca fui de papos assim, nada a ver, assim, esses papos meio... Não que você saiba, na tua percepção. Isso, na minha percepção. Acho que eu não tinha papos assim, de coisas que não agregam, sabe? Sim. Sempre fui meio mais adulto, mais desenvolvido, assim.
Mas eu vi que eu tinha uma característica muito nova, assim, né? Sim. As pessoas aqui no interior, eles levam em consideração isso. Será que ele é capaz de realizar uma cirurgia bem-sucedida? E depois eu acho que com os cabelinhos brancos aqui, ó, começou a andar. E também o boca a boca, né? Hoje o Uhum. meu paciente, ele chega mais pelo boca a boca e um pouco pelo Instagram. Tá quase, eu acho que uns 70-30, assim, né? O Instagram também ajuda muito, né? Porque a paciente começa a te conhecer, ver como é que você é, ver como é que é a tua família, ver como é que você se porta. Algumas gostam, vão lá no consultório. Umas falam, ó, não é pra mim. Também já não vão ao consultório. Eu acho que o Instagram ele serve muito para isso. A paciente hoje ela quer te conhecer antes da consulta, Sim. né? É basicamente isso, assim. Mas não é uma decisão fácil, né? Envolve muitas coisas de uma especialidade, né? E diferente de outras especialidades que as pessoas procuram porque estão doentes, então elas têm uma necessidade. A cirurgia plástica não é necessariamente dessa forma. Então, você imaginava que ia ter que também pensar como empresário, como cirurgião plástico, né? Tem que ter essa outra visão. Isso não aprende na faculdade de Não. medicina. Você sai da faculdade e você acaba pegando uma empresa, né? Na tua mão e você não tem formação para isso. Então, o que me ajudou muito foi a Liz, né? Porque a Liz, ela é advogada, então ela tem essa visão, assim. A gente não tem essa visão, assim, da documentação que é necessária, né? Tudo, assim, essa questão da... A gente romantiza um pouco a medicina durante a especialização. E quando você sai no mercado de trabalho, tem riscos jurídicos, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, é, a questão também do consultório, até você organizar a tua equipe, uma secretária com os mesmos princípios que os teus, tua instrumentadora também, o anestesista. Então, você tem que ter uma equipe parecida contigo, senão não vai dar certo, né? Sim. E você pega realmente uma empresa. Qual que é o nosso diferencial que a gente conversa sempre? É a humanização, né? É muita responsabilidade na cirurgia plástica você colocar uma pessoa saudável numa cirurgia. Então me preocupo muito com isso, né, de fazer os exames, ver se a pessoa realmente ela está apta para aquela cirurgia, porque não pode dar nada errado, né? Então essa é a responsabilidade. Às vezes eu, na cirurgia geral, quando estava de plantão, operava um baleado, daí eu entrava até mais leve na cirurgia. Hoje eu entro mais preocupado, mas assim, na cirurgia plástica, porque é uma pessoa que ela não está doente, né? Ela está indo para a cirurgia plástica saudável, então tem que ocorrer tudo bem. Faz sentido, né? Não é um brigar pela vida, que é o caso do baleado, por Isso, exemplo, né? exatamente, É mantê-la bem. isso. E não teve em algum momento que você pensou, depois de formado, tudo que deu, tava dando tudo errado, você pensou assim, não, peraí, quero voltar, quero mudar. Teve algum momento que você Ah, pensou em desistir da plástica? teve. Quando eu vim para Cascavel, o que acontece? Eu vim para trabalhar num hospital aqui, né? E eu tomei uma rasteira, assim, né? Não sei o que aconteceu, eu tinha exonerado no Rio, e eles tinham dado uma palavra, mas não tinha assinado nenhum documento, e aí depois falaram que não ia ter mais condições de eu trabalhar. Então, o que aconteceu? Eu comecei a dar plantão de clínico num outro hospital, mesmo sendo cirurgião geral, mesmo sendo cirurgião plástico, né? Então, Tem que trabalhar, vamos tem que trabalhar, trabalhar, né? tinha que pagar as contas, né? No início, nos primeiros 3 meses, quem pagou as nossas contas foi a Lise, porque eu não tinha paciente. Então, o que eu fiz? Abri o consultório em Francisco Beltrão, lá em um ano eu estava super bem, e abri em Cascavel. Cascavel foi mais difícil, foi uns 3 anos, assim. Mas eu lembro que uma vez eu saí daqui, eu atendia quinta-feira em Francisco Beltrão, tinham 4 pacientes marcadas. E eu cheguei lá, todas desmarcaram. Ai, meu Eu Deus. peguei meu carro e voltei. Voltei chorando na estrada, assim. Cheguei em casa e falei pra Liz, não vai dar certo. Essa região aqui não vai dar certo. A Liz olhou pra mim e falou assim, Diego, vai ter um momento que as pessoas vão querer consultar com você ou fazer cirurgia e não vai ter vaga. E aconteceu. Eu cheguei a ter 1 ano de espera no meu consultório, né? Então, só que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. A gente é muito Sim. imediatista, né? Mas nesse momento eu falei, achei que não ia dar certo. Achei que a gente ia ter que ir embora, tudo. E a Liz sempre ficou firme. Não, vai dar certo, tudo. E hoje eu acho que eu escolhi a melhor região para ficar, né? Tem hospitais bons, consigo fazer uma medicina de qualidade, né? Fiz uma amizade boa, né? Tenho amigos de verdade.
Então, acho que era para ser aqui. E quando você olha, aqui em Cascavel, nós temos muitos novos médicos, então você também tem a oportunidade de ver esses novos médicos florescendo em Cascavel, criando a sua carreira aqui. Como é que você vê os novos profissionais? Você vem de uma época. Posso colocar aquela foto que você estava estudando na parede? Pode. Coloca essa foto aí, produção. Meu Deus, hoje em dia é muito difícil ver alguém que precise tanto estudar dessa forma, porque a tecnologia ajuda muito. Simplificou muito esse processo. Esse negócio de colar cartaz na parede, doutor, hoje você faria diferente, provavelmente. Mas isso também acaba afetando lá na outra ponta. O profissional que vai chegar para o mercado, ele está muito diferente do profissional de antes. Como é que você vê isso? Então, hoje eu acho que, por exemplo, por cirurgião plástico que está chegando aqui em Cascavel, fica mais fácil de ele ficar conhecido por causa do Instagram. Então, o Instagram, ele atinge mais pessoas. Na época que eu cheguei aqui, eu fazia outdoor, fiz revista, né? Então, você atinge um número mais limitado de pessoas. Com o Instagram, você atinge o mundo inteiro, né? Então, isso fica mais fácil. Só que, por outro lado, o que tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado porque o tempo de voo conta, né? Então, eu estou 10 anos aqui. São 10 anos operando. Isso, o tempo de voo conta. Então, o que acontece? Você tem que ter um pouco de cautela quando você chega. Você não pode oferecer algo que você não vai entregar. Uhum. Não existe marketing bom de produto ruim. Exato. Então, se o profissional ele quiser pular etapas, Não vai dar certo. vai acontecer isso aqui. Ele vai subir e vai cair logo. Ele até sobe logo, mas cai logo. Então, o que eu sempre pensei? Sinceridade, honestidade e falar a real para o paciente o que eu consigo entregar. Porque eu quero ter uma carreira até os 60 anos, né? A gente consegue agradar todo mundo? Não. Mas eu tento agradar a maioria, né? Mas hoje eu acho que é mais fácil para o profissional se inserir. Tem mais profissionais? Tem. Mas tem mais meios de ele ficar conhecido. Perfeito. Sabe? Então tem uma barreira, mas ela é menor do que se a gente fosse comparar antes. E a recepção desses novos profissionais pelas pacientes hoje também é um pouco diferente. As pacientes também têm a capacidade de se informar muito mais hoje do que no passado. Então, apesar da indicação funcionar muito bem, a questão das redes sociais faz com que ela tome decisões mais conscientes. Quando o paciente chega hoje no teu consultório, quais são as exigências para a gente entender o que está na mente dessa mulherada hoje em dia, doutor? Então, geralmente a paciente que me procura, ela procura um atendimento mais humanizado, assim, e um atendimento mais individualizado. Ela quer ser bem tratada, ela quer que eu entenda a história dela, né? Acho que foi nesse sentido que você me perguntou, Exato. né? E então esse eu acho que é o grande diferencial, assim. A Angelita também que está comigo quase 9 anos, ela pegou esse feeling, né? As pacientes adoram ela, né? A Liz e a Jéssica também que trabalham comigo, a Ed, né? E então elas pegaram esse meu jeito, né? Que dá atenção, qualquer dúvida me liga. No pós-operatório, a paciente vai ligar para mim. Eu exijo isso. Não quero que ela ligue para a clínica. Estou com uma dúvida, não importa o horário, liga para mim. Então, acho que esse é o diferencial. Eu não acredito nessa cirurgia plástica de operar muita gente, né? De o médico não ver a paciente no pós. Acho que isso aí não dá certo a longo prazo. Pode dar certo por um curto prazo, né? Então, o mercado ele seleciona o profissional dessa forma. Tem muitos profissionais chegando aqui em Cascavel bons. Eu acho que o profissional que está vindo novo, ele vem com tecnologia, ele vem com conhecimento, ele quer crescer, né? O que não pode chegar aqui que pode estragar o nosso mercado? Um profissional que não é ético. Isso aí ele vai estragar o mercado. Por exemplo, se dá algo assim ruim na cirurgia plástica por um erro grosseiro, digamos, por falta de cuidado, né? Isso afeta todos os profissionais. Sim. Então, não importa se tem 30, 40 cirurgião plástico aqui. Se todos forem éticos e fizeram um bom trabalho, a cirurgia de plástica de Cascavel cresce, vira referência na região. Então, eu acho que o foco é em você melhorar, né? Agora sim, se o cara se acomoda, eu fico lá, sempre na mesmice, aí não vai para frente.
Você sabe que tem algo que eu fui pesquisar com a sua equipe, tá? Para fazer boas perguntas. Que todos eles me falaram em comum é justamente sobre esse seu lado humano em relação aos pacientes. E a visão que as pessoas têm da plástica de fora, assim, justamente por lidar com a vaidade, é que é para fazer dinheiro, né, doutor? É. O foco das pessoas, infelizmente, vai para isso. Como é que você vê essa questão da humanidade de ser médico, mas também lidar com essa questão da vaidade? Como é que você equilibrou essas coisas na sua carreira? Eu acho que a questão principal, assim, eu tenho essa impressão, eu acho que a gente não é bem visto, assim, às vezes, por alguns exemplos ruins na sociedade, os próprios médicos da outras especialidades, eles veem a gente como dinheirista, né? O que eles falam? Como é que faz para esconder uma nota de 100 do cirurgião plástico? Não tem como, porque ele vai achar. Então tem essas brincadeirinhas, sabe? Ai, Né? que maldade. Umas maldades. Por exemplo, do ortopedista, né? Como é que você vai esconder uma nota de 100? Coloca dentro do livro. Então, fala que o ortopedista não estuda muito. Mas tem exceções, né? Não é tudo assim, é coisa que a gente ouve na faculdade de medicina, né? Mas assim, voltando à pergunta, me perdi, Jéssica. Sobre isso, como é que você lida com essa visão que as pessoas têm do cirurgião ser dinheirista, né? Eu acho que eu tento ser diferente. Como eu falei, né? Ganhar dinheiro não é feio, mas você não pode ser insensível, né? Em algumas situações. Então, eu acho assim, uma visão pessoal minha. Cirurgia plástica, estética, eu nunca faço de graça. Né? Só para minha mãe, né? Para minha esposa, assim. Agora, cirurgia reparadora. Às vezes tem um menino que se queimou, aqui em Cascavel teve amputados. Eu vou para cirurgia e não cobro nada, entendeu? Na reparadora, né? Então, isso eu tenho consciência. Mas eu tento ser diferente. Eu nunca indico uma cirurgia por dinheiro, né? Mesmo quando eu não tinha condições financeiras, eu fazia isso, assim, eu indicava se eu achava que ia ficar bom, porque eu sempre tive isso, eu quero ser bem falado a longo prazo. Sempre tive isso comigo, não é a curto prazo. Deixar um legado, né, que é mais profundo. E a paciente, ela não é burra. Ela vai no consultório, ela sente que o médico quer dinheiro, né? Várias vezes eu contraindiquei cirurgia, eu falei, não, você vai para academia, não precisa cirurgia plástica, né? Pega esse dinheiro e vai viajar. Isso te dá respaldo, te dá respeito perante as pessoas. É o contrário que eles fazem, de muita gente faz. Né? Tem gente que vai no consultório e opera todo mundo. Às vezes a pessoa tem que perder um pouquinho de peso, tem alguma doença que está descontrolada. Como é que você vai operar essa pessoa? Aí você começa a ter mau resultado. O mau resultado, ele fala para 100 pessoas. É verdade. O bom resultado fala para 10. Então eu não quero ter mau resultado, né? Então eu acho que isso que eu penso, sim, sabe? Né? Você pode ter uma condição social boa, mas não pode, você tem que ter ambição para crescer na vida, mas não pode ser ganancioso. Existe uma diferença entre ambição e ganância. Ambição é você querer crescer, se desenvolver como pessoa, como profissional, a tua equipe se desenvolver. Agora, ganância é você fazer tudo pelo dinheiro. Perfeito. Então, isso não tem lá no meu consultório. É isso, e elas sabem, a minha equipe sabe disso, né? Se algum mês não foi tão bom, eu não fico cobrando muita meta, eu não entro nessa vibe aí. Eu quero trabalhar tranquilo. O que eu gosto é de fazer cirurgia, né? E melhorar a autoestima das pessoas. O que te deixa feliz nesse processo todo, né? Porque tem todo o pré-operatório, a questão do consultório, o centro cirúrgico. Qual é a parte que realmente te faz feliz? Cirurgia. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro dentro do centro cirúrgico. Qual é esse negócio de cortar pessoas, doutor? Vamos mudar isso aí. Então, eu gosto muito de cirurgia, do ambiente, assim. Eu sempre faço cirurgia, você sabe, né? Ouvindo louvor. E eu gosto de ver aquela transformação. O que é legal da plástica? É a transformação na hora ali, né? Então, embora muita gente ache que é futilidade, não é futilidade. Uma menina nova, 18 anos, que tem uma mama, não tem mama, é reta, né? Você coloca uma prótese, ela começa a usar biquíni, começa a ficar mais extrovertida. Isso não tem preço. Você vê a transformação. Eu operei uma menina agora do interior, a mama era super caída, toda retraída, assim. A gente fez uma mastopexia com alça muscular, ela voltou com a mama bonita, já com outra roupa, conversando mais. Isso me dá satisfação, né? Isso é muito legal, muito bacana. Se você tivesse que mudar alguma coisa ao longo desses anos, quantos anos no total aí? 10 anos, né? Foram de carreira mais?
10 anos de Cascavel, né? Você 10 falou. anos de Cascavel, tenho formado, são 18 anos. Nossa! 2000, não, 18 não, desculpe. 16 anos vai fazer esse ano de formado. Você dormiu no formal, né? Não, é o Botox. É, eu vou estar em dia. Nesse período todo, tem algo que você teria feito diferente? Se voltasse assim, não, olha, isso é que eu gostaria de ter feito ou mais rápido ou de forma diferente. Eu acho que essa questão espiritual, sabe? Essa questão de me aproximar mais de Deus, assim, eu acho que eu teria buscado antes. Eu acho que teria me ajudado em muitos aspectos, assim. Eu tinha muita necessidade de controle, né? E hoje eu aprendi, né, que Deus está no controle de tudo, né? Eu não posso ficar parado, mas eu não tenho controle de tudo na minha vida. Isso só através desse relacionamento com Deus, da palavra, né? Essa questão da perfeição, também eu só aprendi lendo a Bíblia, que não existe perfeição, né? Me ajuda muito. E a gratidão, a gente faz o nosso melhor, mas a gente não pode esperar a gratidão das pessoas, né? Você tem que fazer o teu melhor como se fosse para Deus. Agora, esperar a gratidão dos outros nem sempre vem, né? Então, isso é o mais difícil na cirurgia plástica. Por exemplo, para você, a cirurgia está perfeita e às vezes a paciente não gostou, porque beleza é subjetivo, que é É belo para verdade. você, não é belo para mim. Então, isso é, é muito difícil. Por isso que é muito importante, antes da cirurgia, uma adequação de expectativas. Ver se aquilo que ela quer, você consegue atingir. Uhum. Então, eu sempre tenho uns 15 minutos ali na última consulta, antes da cirurgia, que eu fico conversando sobre expectativas, tudo, explico onde a gente pode chegar. Então, depois que eu comecei a me aproximar mais de Deus, assim, eu melhorei na minha profissão, né? Tudo é interligado, né? Sim. E aí eu vivi mais em paz na minha profissão, na minha casa, na minha família. Então, eu acho que isso eu deveria ter começado antes. Tem algum procedimento, ou todos, não sei, que ainda dá friozinho na barriga, aquela emoção? Ah, dá, né? Sempre. Eu acho que a cirurgia que dá mais friozinho na barriga é a cirurgia de face, né? Porque é o rosto ali, assim, né? E é uma cirurgia, se for observar, assim, é uma cirurgia que tem um descolamento grande, é no rosto, né? Tem algumas cirurgias que eu falo que elas são traiçoeiras, né? Que é a mastopexia com prótese, a blefaroplastia inferior, porque volta e meia na cirurgia você tem que ter uma mudança de conduta ali E rápido. para se adequar, né? Eu respeito todas as cirurgias, por menor que seja. Eu acho que esse que é importante, se você tem em mente. Eu acho que o momento que você começa a achar que é fácil, começa a desrespeitar, assim, é o momento de você se aposentar, né? Até quando eu vou trabalhar? Até quando eu achar que eu sou competitivo, que eu consigo me atualizar. Vou trabalhar até essa época. No momento que eu achar que eu não estou competitivo, aí eu me aposento. Que lindo isso, olha só, isso é bom, porque isso é critério de qualidade, né? Sim. E ao longo desses anos, você se tornando uma referência, você tem sido destaque. Em algum momento desses que você recebeu uma paciente, vamos colocar assim, mais exigente, para não dizer chata, né, gente? Você teve problema já com paciente muito chata, que você disse assim, ó, melhor a gente parar por aqui, começou até a fazer as consultas, mas não realizou o procedimento? Como foi isso? Sim, sim. Quando é assim, o que que eu falo? Eu falo que eu não sou capaz, tecnicamente, de atingir o que ela quer. E ela, geralmente, a paciente entende, né? Então, eu sou bem sincero. Falo assim, olha, o que você quer, eu não consigo atingir. Talvez algum outro profissional consiga, mas eu não consigo. Aí, geralmente, ela entende. Entende, daí procura outro profissional, tudo. Eu prefiro, assim, porque eu acho que o que que acontece? Às vezes o problema é aqui, na cabeça, né? Então você vai fazer uma cirurgia plástica maravilhosa, vai ficar bonito, mas ela vai ficar insatisfeita ainda, né? Existe uma síndrome de dismorfismo corporal, né? Que é uma síndrome que é descrita na psiquiatria, na cirurgia plástica, né? Que você pode fazer qualquer cirurgia e a pessoa se olha no espelho e vê outra imagem. Então isso eu tento abordar no meu consultório.
A paciente que tem dismorfismo corporal ela não pode ser submetida à cirurgia plástica. É aquela paciente que nunca está satisfeita, que sempre faz plástica todo ano, buscando algo para melhorar. E às vezes, ela não vai melhorar com a cirurgia plástica. O problema é outro, né? O problema às vezes tá de relacionamento, tá com um problema interior. O que que ela tem no coração dela? Do que ela está se alimentando? Ela está se relacionando com pessoas que vão agregar algo a ela? Às vezes não. Às vezes ela não está se relacionando com pessoas que vão agregar a ela. São pessoas que apontam defeito para ela. Aí ela vai para a cirurgia plástica e continua a se relacionar com essas pessoas. Vai continuar tendo defeito para essas pessoas. Exatamente. Então eu tento entender isso, sabe? Eu acho que o grande. O que o Pitangui falava? O meu sucesso, o meu patrimônio, eu consegui com as pacientes que eu não operei. Ele falava isso. Ele operava 50% das pacientes que chegavam até ele. Porque ele tentava entender isso. Será que essa paciente vai ficar satisfeita? Ela tem um psicológico adequado? Ela está entendendo a expectativa? Então, acho que esse é o grande segredo. Você tem que selecionar a paciente, tanto da parte física quanto da parte mental. Às vezes, naquele momento, ela não está mentalmente preparada. Mas, às vezes, vai no psicólogo, faz uma terapia, daqui a 3 meses ela está preparada para aquilo, para fazer a cirurgia. Então, eu acho que tem que operar, fazer cirurgia no momento adequado. Esse é o grande segredo. Então, nosso índice de satisfação é alto, não é porque eu opero bem, né? Todo mundo tem uma formação cirúrgica parecida. É porque eu seleciono bem os pacientes. Esse é o diferencial, né? Tô contando meus segredos aqui. Vamos censurar essa parte. Não vai não, tá, doutor? Vai tudo. E o acompanhante dessa paciente, não necessariamente dessa problemática, mas alguma você recusou por causa do acompanhante, que talvez ela não tenha percebido? Sim. Eu geralmente, eu não gosto de operar pacientes que o marido aponta defeito na mulher. Ou que a amiga aponta defeito na paciente. Por quê? Porque esses apontamentos vão continuar, né? Então, assim, eu gosto de operar aquela paciente que ela está insatisfeita. Aí a cirurgia plástica dá certo. Eu foco muito no marido, eu vejo como é que é a relação do marido com a mulher, se é uma relação saudável ou não, como que é esse relacionamento, se é um relacionamento amoroso. Eu tento sempre chamar o marido junto na consulta, para mim entender isso aí, como que funciona. Porque é um conjunto, né? É um conjunto. Então, eu sempre foco muito no marido e na paciente ao mesmo tempo, assim. E tento entender se é uma queixa dela, ou da amiga, ou do marido. Isso é fundamental. Então, isso tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala de planos para o futuro em relação ao que você faz hoje, você pode abrir para a gente para onde vai? Você não pretende sair de Cascavel agora que você está sendo convidado para congressos em São Paulo? Não perderemos Diego Rovares aqui. Não. Eu acho que eu tenho alguns planos, assim, talvez abrir algum curso de cirurgia mamária. Eu acho que eu posso agregar alguma coisa nessa sistematização, principalmente na mastopexia, questão da prótese embaixo do músculo. Talvez eu vou um pouco para essa área aí de ensino, né, ensinar outros cirurgiões plásticos que estão entrando no mercado. E talvez ampliar o consultório, né? Talvez fazer algo maior, assim, é um plano também. Mas eu gosto de cirurgia, né, Jéssica? Eu gosto de cirurgia, eu me satisfaço com isso, eu gosto de operar. Então eu tenho que fazer cirurgia, né? Gente, ele gosta mesmo, viu? Porque ele vai animadaço e mais do que isso, a equipe também gosta, né? A gente percebe que você conseguiu selecionar profissionais hoje que realmente estão na tua vibe ali da cirurgia. Eles vão contigo. Exatamente. Então eu falo que a equipe ela é um prolongamento teu, né? Então todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Tratar bem o paciente, né? Saber que cirurgia que vai ser realizada, né? Eu acho que essa atenção aí é o que os pacientes falam a nosso respeito, que é o diferencial, né? Então, assim, lá na nossa clínica, se você procura preço, a gente não é o valor mais baixo da cidade, mas se você procura segurança, tecnologia e qualidade, lá é o lugar certo, né? Então, porque valor baixo
e uma clínica de alto rendimento, de entregar bom resultado, não combina. Você sabe disso. Qualquer segmento do mercado. Então a gente foca em tecnologia, humanização, né? E um bom atendimento. Né? Entregar um resultado bom para o paciente, um resultado que dure. E hoje você tem todas as suas áreas da vida mais equilibradas do que você já teve um dia, né, doutor? Quando você olha para a tua vida hoje, qual é a sensação? Gratidão, né? Gratidão, acho que eu sou grato, assim. Às vezes eu observo minhas filhas dormindo à noite, assim, elas estão lá deitadinhas. Eu falo, Deus foi muito bom comigo, né? Porque tenho 2 filhas, tenho uma mulher que é muito minha amiga, parceira, amorosa, tenho um consultório. Eu realizei tudo que eu queria, né? Tudo que eu queria eu realizei, né? Hoje posso viajar quando eu quero, né? Consigo dar conforto para minha família, né? Mas o que eu busco mais hoje é essa questão do equilíbrio. Eu tento equilibrar a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Eu queria ter um pouco mais de tempo, né? Mas eu acho que é questão de amadurecimento. Amadurecimento e oração que eu vou ter cada vez mais equilíbrio, mais tempo para minha família. Agora vamos fazer uma suposição para encerrar aqui, ó. Imagina que você teve a oportunidade hoje de voltar lá pro Diego criança. O que você gostaria de falar para ele sobre o futuro? O que você diria para essa criança? Ah lá, vou colocar exercício da imaginação. Eu Aí acho que pedir para médico imaginar mais difícil, né, gente? eu acho que eu ia falar assim para ele: você vai conquistar muito mais que você imaginou. Tudo bem! Arrasou, doutor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Eu quero falar contigo ainda sobre a questão da tecnologia, sobre esse seu pioneirismo no marketing. O senhor, ó, tá nota 10 nesse quesito, né? Foi pioneiro em várias situações aqui. Promete que volta? Com certeza. Muito Então tá obrigado pelo combinado. convite. Gratidão aí. Muito boas perguntas. Foi show. Likecast, boas histórias merecem ser compartilhadas, então já envia esse vídeo para quem também precisa saber mais sobre esse mercado tão falado que é a da cirurgia plástica. Até o próximo episódio.